Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 15º domingo do Tempo Comum, ano B, a celebração do dia 11/7. Na primeira leitura de Amós, capítulo 7, versículo de 12 a 15, está escrito: Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias, mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Irmãos e irmãs, nesta leitura temos duas realidades muito presentes na vida de hoje. Primeiro, o profeta é um homem livre que não se amedronta nem se dobra face aos interesses dos poderosos. E por isso não se cala perante a injustiça, a opressão, a exploração de tudo que rouba a vida e impede a realização plena do homem. Segundo, do outro lado, o sacerdote Amazias fica ao lado dos poderosos, defende intransigentemente a ordem estabelecida, se compromete com ela, vende a sua consciência para não perder lugar. Aqui fica muito claro a escolha que cada um de nós somos chamados a fazer. De toda forma, estaremos servindo a um destes lados. Se não tivermos a visão bem clara das coisas, vamos entender como plenamente normal o mercado mundial ditar as regras que geram os abismos financeiros, onde uns parecem ser os privilegiados e abençoados na escolha de Deus, e os outros vistos como pecadores, como negação da vida e condenados à miséria e à morte. Irmãos, Deus é o Senhor da vida e não se alegra com a morte de nenhum de seus filhos, mas quer que todos se convertam e vivam. Já vimos que mudar é muito difícil. Basta olhar o jovem rico em Lucas 18, 18 a 30. A igreja não pode ser serva do rei e de Deus ao mesmo tempo. Na segunda leitura da carta de Efésios, capítulo 1, de 13 a 14, está escrito: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no Senhor. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profundamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor de nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Irmãos e irmãs, nós fomos eleitos antes da criação para sermos santos e irrepreensíveis,
Pelo sangue de Jesus, temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos predestinou para servirmos o Evangelho da salvação. Ele nos selou com o Espírito Santo, enquanto esperamos a completa redenção. A palavra eleito nos indica uma escolha por parte de Deus para uma missão de vida e de consagração, para representar a vontade de Deus. Deus que é Pai, entre todos os seus filhos. Nosso chamado tem o dedo de Deus. Nosso chamado tem o toque do Espírito Santo. Nosso chamado tem a força redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição de Deus sobre nós indica o caminho da santidade, indica o rompimento com todos os laços que procedem do mal e da negação da vida. A santidade para a qual Deus nos chama é para sermos representantes do poder de salvação que procede de Deus e que tem a força e o poder de derrotar as forças que geram a morte e que negam a vida. Ao nos predestinar, nos torna o lugar do agir do Espírito Santo no mundo. Deus, mais uma vez, nos torna a sua imagem e semelhança a agir no mundo. Somos o lugar do agir de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 7 a 13, está escrito: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se não fordes recebidos em alguma cidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi os pós dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Irmãos e irmãs, Jesus começa a chamar seus discípulos em número de 12. O número dos discípulos representa a totalidade do povo de Deus. Significa que o Senhor não deixa ninguém de fora de seu projeto de salvação. E Jesus os envia 2 a 2, para que os testemunhos dos apóstolos tivessem credibilidade. Segundo a lei judaica, era necessário 2 testemunhas para dar credibilidade a qualquer anúncio. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, e está em Mateus 18, versículo 16. Por outro lado, revela a dimensão da vida em comunidade, onde devemos trabalhar sempre em conjunto e em sintonia de fé. Jesus nos lembra ainda que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei com eles. Mateus 18, 20. Os discípulos nunca devem trabalhar sós, à margem do resto da comunidade. Não deve anunciar as suas ideias, mas a fé da igreja. Quem anuncia o Evangelho, anuncia-o em nome de Cristo, em nome da comunidade. E o seu anúncio deve estar em sintonia com a fé da comunidade. Em seguida, Jesus dá aos 12 o poder sobre os espíritos impuros, ou seja, os discípulos têm a missão de trabalhar contra tudo aquilo que escraviza o homem. Ao chamar seus discípulos, Jesus lhes investe de uma missão libertadora. Para que isso possa acontecer, os discípulos devem ser despojados de bens e seguranças que provêm do humano. Leve o cajado, o símbolo do poder do pastor. Leve o extremamente necessário, ou seja, uma túnica e uma sandália. Não precisa de moedas, nem alforje, nem pão. Ao sair em missão, estejam despojados das seguranças humanas. A nossa segurança precisa ser Deus. A eficácia da missão não depende da abundância dos bens materiais, mas sim da ação de Deus. O gesto de sacudir o pó das sandálias era praticado pelos judeus quando voltavam dos territórios pagãos e que simbolizava a renúncia à impureza. Ao pregar a conversão, indicava a busca de mudança radical de mentalidade e de atitudes, e era completada a missão ao expulsar demônios e ao curar doentes. A nossa missão é a mesma de Jesus, ou seja, libertar o homem de tudo aquilo que oprime e lhe rouba a vida.
Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.